Me falaram que o senhor é um advogado voltado às causas da minoria, às causas negras. Só advoga para as causas negras, as minorias. Eu queria primeiro começar logo pelo seguinte: o que é minoria? Me fale aí, por favor, porque às vezes as pessoas que estão aí, os estudantes que estão começando, as pessoas que não são da área do direito, vão perguntar assim: o que é minoria? Entendeu? Elas não vão saber o que é minoria. Vamos substituir minoria por grupos historicamente minorizados? Vamos. Porque minoria você pensa no critério estatístico, Isso. né? E não se resolve nenhum problema social com estatística, tá? Não se É. resolve nenhum problema social com estatística. Aí por isso que eu volto para aquela conversa. Existem temas que são importantes, né? E que a gente acaba não enfrentando eles no momento certo dentro da faculdade. Existem questões que, para você utilizar a estatística, você tem que estar embasado em critérios sociológicos, antropológicos, sabe, para você ter um repertório completo, né? Entendi. Eu tenho um grande amigo, Jonathan Raimundo, do Rio de Janeiro, que escreve de uma forma fantástica sobre isso, e sobre essa relação entre sociologia, antropologia, a natureza humana. A gente tem que entender uma coisa: os grupos minorizados são aqueles grupos que, apesar de poderem fazer parte de uma maioria estatística, Sim. são objetos de uma política de supressão de Quais direitos. são eles? Quais são A eles? gente pode falar das mulheres, Certo. a gente pode falar da população negra, dos nossos povos originários, podemos falar da população com deficiência, de Sim. pessoas com Dos deficiência, os idosos. idosos. Todos esses grupos, eles podem ser grupos minorizados em determinado contexto social. Os menos providos de condição socioeconômica. Exato, você vai ter que ter uma análise social dentro daquele grupo para você definir se determinado extrato social vai ser tratado como um grupo minorizado ou não, ou objeto de uma política de defesa a interesse de grupos minorizados ou não. Você fala da questão racial, vamos lembrar que só em 2001, se eu não me engano, na Conferência de Durban, que o Brasil se reconheceu como um país racista e começou, para valer, a aplicar políticas 2001. 2001, se eu não me engano. Políticas antidiscriminatórias. A partir daí vieram movimentos, as cotas, de efetivação da política de cotas, que já era debatida, sabe? Políticas que pudessem reparar, no caso da população negra, os reflexos da escravidão, que é um fenômeno extremamente recente. Extremamente recente. Tá? A gente não está olhando para a história para 500 anos É atrás. verdade. É um recorte A gente muito está menor. olhando para a história de meus bisavós. É. De seus bisavós, dos meus bisavós. É mais ou menos É isso aí. mais ou menos, Mais ou menos. sabe? E hoje você acha que essa parte do racismo ela tá muito arraigada aí? Porque eu tenho falado muito isso aqui, mas eu queria ouvir sua opinião. Mas Inclusive, você anda por aí e tal. é aí que eu vou chegar. Ah, eu comecei falando sobre mim, né? Sobre a minha história, minha relação com o direito, os encontros e desencontros, e o meu lugar enquanto advogado negro, né? Eu, enquanto advogado negro, eu não posso me afastar do discurso racial em absolutamente nada que eu faça. Isso é um compromisso cidadão que eu tenho. Eu tenho que trazer esta narrativa quando eu for tratar a questão criminal, dentro, por exemplo, da realidade do genocídio da população negra, que tem diversos fatores. Uhum. Se eu trato, por exemplo, de uma política cultural, eu preciso olhar se aquela política cultural ou não está atendendo às demandas, por exemplo, da população quilombola, dentro de um Sim. aspecto de territorialização da cultura, seja lá o que for. O negro pobre, A gente periférico. tem que olhar para isso tudo. Então, eu não sou essencialmente um advogado de questões raciais. Certo. Como eu disse, eu trabalho com outras questões. Eu trabalho com direito empresarial, a partir de contratos, direito culturais, direito criminal, mas eu sempre carrego comigo o repertório necessário para que nessa intervenção a questão racial esteja presente e que, quando a gente vai tratar de precedentes ou de implementação de políticas, a gente possa fazer valer, a gente possa fazer valer a vontade constitucional de um cenário de igualdade.